Olá, queridos alunos, bom dia a todos. Aqui é a professora Aline e hoje nós iremos iniciar o tema 7 da disciplina de arte, que fala sobre o barroco. Nós iremos dividir esse tema em duas videoaulas. Nós iremos falar sobre o barroco e na próxima videoaula falaremos sobre o barroco no Brasil. O barroco surgiu na Itália e deve-se a uma série de mudanças econômicas, religiosas e sociais ocorridas na época. O grande império cristão começou a fragmentar-se. Contra-reforma da Companhia de Jesus, ordem religiosa que objetivava no trabalho os padres jesuítas, difundia a fé católica. Então, nesse meio de todas essas divisões, iniciou-se então o barroco. E o que quer dizer barroco? A origem da palavra barroco é controvertida. Alguns etimologistas afirmam que está ligada a um processo mnemônico relativo à memória, enquanto outros afirmam que designaria de um tipo de pérola de formato irregular, a pérola barroca. Barroco, tipo de pérola de formato irregular, como nós vimos anteriormente. O que quer dizer? O que retrata? Retrata uma vista como exagerada, arbitrária, ilógica, extravagante, absurda e disforme. Eram estas as qualificações que os críticos do século XVIII julgavam pertinente ao estilo barroco. Onde o barroco foi representado? Ele foi representado no dramatismo, no movimento, no luxo, na teatralidade, no dinamismo, no contraste do claro e escuro, também na predominância da emoção e na razão. Quais as características da arquitetura barroca? A arquitetura barroca ela passou a ser encarada como uma grande escultura. O que importava era o efeito do conjunto, o movimento e a riqueza dos detalhes. Este foi uma das grandes características do barroco, a riqueza nos detalhes, pois eles utilizavam os mais diversos materiais, mas os principais materiais utilizados por eles eram o ouro e também o mármore. Observem então esta imagem do Palácio Carignano na Itália, uma construção barroca. Temos também a Praça de São Pedro na Itália. Veja a riqueza dos detalhes dessa obra, que também é uma obra do estilo barroco. Vamos conhecer também algumas igrejas que aderiram a esse estilo. A igreja barroca. Na igreja barroca é comum a predominância de cúpulas altas e imponentes, usando vários elementos clássicos como os grecos romanos, os frontões, arcões e pilares. Seu interior é ricamente decorado, capelas, altares com figuras de santos e anjos para incentivar os fiéis à devoção a Deus. Vamos ver algumas dessas igrejas e todos esses detalhes no estilo barroco. Temos aqui a igreja de São Nicolau em Praga. Observem as esculturas nesta igreja por todos os lados dela. Então, a forma de demonstrar riqueza nesses detalhes desta igreja. Temos também a igreja na Alemanha. Observem a quantidade de detalhes que tem nessa obra que foram descritos anteriormente. Então, são obras bastante significativas que representam muito bem o estilo barroco. Vamos conhecer então Michelangelo Merisi, que é conhecido como Caravaggio. Italiano, suas obras possuem o realismo nunca visto anteriormente. Os temas sagrados são retratos como um acontecimento contemporâneo.
Caravaggio nasceu em Milão, na Itália, e também estudou lá. Era um homem de personalidade bastante passional, amava a vida e a liberdade. Viveu apenas 38 anos, mas deixou grandes marcas na pintura e na arquitetura. Temos aqui a obra Davi de Michelangelo, que é uma das obras mais conhecidas em todo o mundo. Temos também a obra Narciso, que retrata muito bem a personalidade de Caravaggio. Essa obra ela é uma obra mitológica, pois representa um personagem que retratava uma beleza chamada de beleza grega. Vamos estudar então o barroco fora da Itália. O barroco ele foi um estilo de arte que ele também se espalhou por toda a Europa. Ele também se caracterizou e se diferenciou de acordo com a cultura de cada região. Por exemplo, nós temos aqui na Bélgica a pintura flamenga, ela praticamente foi iniciada por Paul Rubens, influenciado pelo estilo barroco, mas aderindo às características da cultura do próprio local. Na Holanda, a pintura holandesa predomina as obras de cavalete, pelos quais ricos e burgueses pagavam alto preço por essas obras. Na França, houve grande número de pintores que merecem destaque, dentre eles Louis Lenain, Georges Delatour, Galé Lourenço. Na Espanha, pintores espanhóis destacam-se Diego Velázquez, que trouxe para a sua pintura o estilo barroco. Dentre as principais obras de Diego Velázquez, nós temos Papa Inocêncio e também A Menina da Flor. O rococó foi um estilo muito usado pela classe dominante, que havia praticamente perdido o contato com o homem do campo e com os problemas sociais que afligiam o homem da cidade. Enquanto essa sociedade abastada estava longe dos problemas sociais, um grupo de grandes pintores e escritores, que foram chamados de iluministas e enciclopedistas, preparavam o panorama da Revolução Francesa, que iria acontecer próximo ao fim do século XVIII. As manifestações artísticas, seja as pinturas, as esculturas e também a arquitetura, elas refletiam os contrastes sociais que havia nessa época. Então estas são algumas características do estilo barroco, que trouxe grandes influências para todos os países, inclusive para o Brasil. Esse será o tema da nossa próxima aula, o barroco no Brasil. Sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se de que o estudo é a estrada que levará você onde você deseja chegar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.